Olá! A defesa da desigualdade e o combate ao racismo são desafios urgentes para instituições públicas de todo o país, especialmente aquelas responsáveis por garantir justiça e direitos, como o MPMG. Mas como enfrentar o racismo estrutural dentro dessas instituições e promover mudanças reais? O TVMP Entrevista de hoje recebe Renato Nogueira. Ele é escritor, filósofo, professor e pesquisador com atuação nas áreas de filosofia africana, educação antirracista, descolonização do pensamento e filosofia dos afetos. Professor, muito obrigada, muito bem-vindo ao nosso estúdio. Laura, obrigado pelo convite. Um tema tão importante estar com vocês aqui. Obrigado. Pois é, eu queria começar com o senhor explicando para a gente o que são ações afirmativas antirracistas e qual a importância delas. Posso começar com uma história? Pensei numa história num evento, Pode. uma seguinte situação. Imagina um evento de gastronomia. Nesse evento tem um chefe francês muito conhecido, vai dar uma palestra. E tem ao mesmo tempo uma chefe pernambucana, uma palestra no mesmo ambiente. Só que são em salas diferentes. Cada uma das salas, cerca de 100 pessoas, uma audiência muito gabaritada, pessoas que são do ramo. E ele faz uma palestra, muito bem feita, ela também, ao mesmo tempo. E ao final as pessoas respondem um formulário sobre a competência. As notas dele são maiores que as notas dela. Só que um detalhe, ela uma atriz, ele um ator. Ele um homem branco, um ator, fez um personagem como se fosse um chefe francês. Ela uma atriz, uma mulher negra, fez uma personagem, uma chefe pernambucana. Um evento em São Paulo. Por que as notas dela foram menores que as notas dele? Porque o nosso imaginário, a gente não enxerga só com os olhos. Nós enxergamos através do olhar. O que significa que o nosso imaginário tem estruturas que socializam nossa forma de pensar, de sentir e desejar. E ela, mesmo com conteúdo idêntico ao dele, ensaiaram juntos a forma, ou seja, quem foi o autor daquilo que foi dito, fez uma interferência na percepção da plateia. Ou seja, ações afirmativas têm relação direta com justiça, mas também com a gente repensar e revisitar o nosso imaginário. É descolonizar o nosso pensamento, né? Porque é o Precisamos. homem branco, Sim, né? sim. Aí em relação à mulher negra, Sim. são duplamente... Gênero e raça entraram aí muito fortemente. Verdade. Porque o nosso imaginário, quer dizer, o gabarito de um chefe francês de alta gastronomia, a gente reconhece isso, né? Está no circuito social como algo muito relevante. As ações afirmativas têm relação direta com correção de injustiças que são históricas, porque as pessoas não partem do mesmo lugar, né? A gente tem a questão racial, ela é estrutural no Brasil. A maneira como a sociedade brasileira foi montada, a gente está falando de mais de 300 anos de escravização. O trabalho era escravizado, ou seja, pessoas podiam ser mercadoria. O que a escravização fazia é transformar uma pessoa, um ser humano, em propriedade de outro ser humano. Então, tinha uma destituição da humanidade. E esse processo histórico, ele vai criando, obviamente, dinâmicas de relações. E as ações afirmativas servem para que a gente possa, de alguma forma, enfrentar essa injustiça e criar uma sociedade mais justa e mais equânime para todo mundo. As instituições públicas brasileiras já estão atentando para isso? Já sabem o que são essas ações afirmativas que devem adotar? Sem dúvida nenhuma, o movimento negro no Brasil ele foi sempre muito atuante, né? Muito atuante. Isso sendo que instituições, algumas são mais permeáveis a esse debate, outras, digamos, são menos permeáveis, menos interessadas nesse debate. É um campo em disputa. A gente está num terreno que ele é muito sensível, porque eles têm algo que é o inconsciente da sociedade brasileira, que está muito marcado pela escravização, uma cultura escravagista, escravocrata. E lidar com isso, enfrentar privilégios, não é uma coisa simples. A gente tem que fazer isso com muito cuidado, mas tem que fazer com muita força, porque isso é fundamental para a democracia. Agora, por que eu falo de cuidado? Porque as resistências são, muitas vezes, até inconscientes, né? Porque tem um lugar de privilégio, um lugar de vantagem que tem que ser questionado. Isso vai entrar em jogo aquilo que a Aparecida Bento chama de pacto narcísico da branquitude, que é lidar com essa dificuldade de reconhecer que isso é algo que, de alguma forma, infla, hipervaloriza também as pessoas brancas, criando uma situação
que vai ter desconforto quando elas sofrem alguma resistência ou não ocupam aquele lugar e seria o seu lugar, digamos, de poder natural, como se fosse algo natural da branquitude, está sempre em situações de mais visibilidade e mais recurso. Dá um exemplo para a gente de uma ação afirmativa que deve ser adotada por uma instituição como o Ministério Público de Minas Gerais. É uma ação que pode ser importante, assim, como são as lideranças, quais são os cargos de chefia, quais como os cargos de gestão, talvez políticas internas, dispositivos que favoreçam que profissionais do Ministério Público, pessoas negras, possam ter progressão de carreira e também ter cargos de liderança. Por que razão digo isso? Vamos supor, está numa empresa pública ou privada e nessa empresa as pessoas que têm os cargos de diretoria, né, por exemplo, são homens brancos. Se só são homens brancos, são cis, são héteros, pode acontecer de uma pessoa fazer uma piada, que não é piada, mas uma ofensa racista, isso pode passar batido. Uma ofensa homofóbica ou fazer uma fala misógina, não tem nenhuma mulher, isso faz uma diferença. Então, a presença, ela já muda a atmosfera. Então, é fundamental que a gente pense em progressão de carreira e ocupação desses espaços. Por que razão? Porque, obviamente, a gente tem as condições históricas e sociais tornaram muito mais difícil que a população negra conseguisse chegar nesse lugar, nesses espaços. Mas essas ações afirmativas promovem muito além da reparação histórica, né? O que mais que elas devem promover numa instituição? Do ponto de vista mais, digamos assim, tecnicamente a reparação histórica é um pouco diferente das ações afirmativas. Então tem grupos, Movimento Negro, por exemplo, Iedo Ferreira é um nome muito importante nesse debate, ele faz uma discussão sobre reparação histórica, que teria a ver também com transferência de renda. As ações afirmativas, elas entram numa outra caixa que tem relação direta também com representatividade, com ocupação de espaços que não eram ocupados. O que isso faz também tem um efeito simbólico. O efeito simbólico no imaginário é que a população negra, ela reconhece que aquele é um espaço acessível e a gente vai evitando aqueles constrangimentos que são muito frequentes, quando, por exemplo, uma pessoa negra pode ser questionada desse lugar que ela ocupa. Por quê? A gente está acostumado a ver pessoas brancas ocupando determinados cargos, principalmente no Ministério Público. Ou seja, tem uma quantidade de pessoas negras muito menor em cargos, né, no Ministério Público do que pessoas brancas. Então, isso ajuda. Ações afirmativas, elas criam um efeito também, que é como as cotas raciais nas universidades, por exemplo, ou como outro tipo de ação afirmativa, que são as políticas na área de educação. Então, por exemplo, no Brasil, a gente tem a Lei 10.639, de 2003, 11.645, 2008, que coloca como conteúdos obrigatórios história e cultura africana, afro-brasileira e dos povos indígenas, que isso não estava garantido, porque as aulas, né, o currículo era muito eurocentrado, não aparecia formulações epistemológicas, científicas, filosóficas, que não fossem de origem europeia, né, do arcabouço ocidental. O professor Renato não está aqui à toa, né? Ele não veio só para falar sobre o tema, ele vai trabalhar com os membros do Ministério Público, né, num evento aqui. Ele é professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? Sim. E está aqui para falar em um evento que vai apresentar o projeto Tenório, que é do Ministério Público de Minas Gerais. O projeto Tenório tem esse nome por causa de um promotor de justiça negro, que foi membro do Ministério Público, mas que faleceu com pouco tempo de atividade. Qual que é a importância de se falar, né, de se abrir o olhar dos membros da instituição, do Ministério Público de Minas, para essa realidade que a gente estava falando, que para alguns pode passar batida, que é da pouca presença de negros, né, entre os membros. Então, o projeto Tenório justamente tem relação com a manutenção, com a garantia de que tenham mais pessoas negras acessando esse território. O que faz como diferença tem muita relação também com o que vem junto com a ocupação das pessoas negras nesses espaços, nesses territórios, porque o olhar se modifica. O que modifica com o olhar? A gente vai ter uma presença que pode criar melhores condições da gente pensar equidade. Porque quando a gente fala em justiça, tem um conceito de igualdade, é como se as pessoas partissem do mesmo lugar,
Só que quando a gente não dá as condições necessárias para as pessoas que têm condições desiguais, isso não mais se chama justiça. Então, esse projeto e a importância de a gente ter ações afirmativas no Ministério Público em Minas Gerais, no Brasil inteiro, é para a gente ter condições de equidade, ou seja, tornar equânime significa a gente vai ter condições, dispositivos legais, institucionais, que vão fazer que as pessoas negras possam avançar por conta das condições históricas que foram muito mais desvantajosas. Essa baixa presença de pessoas negras entre membros do Ministério Público é um indício do racismo estrutural nas carreiras jurídicas? Eu não tenho dúvida. Vou dar um exemplo aqui que tem a ver com carreira jurídica, mas vou dar um exemplo muito popular. A gente pega o esporte como futebol masculino. A quantidade de jogadores negros, ela é enorme, né? Tem muitos jogadores negros, jogadores brancos e negros. Quando a gente vai para técnicos negros, a quantidade é muito menor. Quando a gente vai para diretoria, os homens negros é uma quantidade muito menor. O que está em jogo? O Ministério Público faz parte de uma caixa que é de formulação, né? Que é algo que não é da ordem, que é da ordem intelectual, jurídico. Isso faz com que tenham mecanismos que são inconscientes, uma estrutura e dispositivos que dificultam o acesso. Dificultam o acesso na largada e dificultam também a entrada e também a permanência. Por isso que as ações afirmativas, elas têm relação direta também com entrar e ter políticas de permanecer, de manter nesse território. Porque é um corpo estranho naquele território. Quando esse corpo é estranho, tem situações que são sutis, podem ser subliminares, podem ser muito sutis e que vão dificultando esse lugar. O Juliano Moreira, psiquiatra brasileiro, negro, médico negro, né, na época, ele traz algo fundamental, que é como o racismo também tem um poder de adoecimento. Porque quando uma pessoa ela não tem aderência naquele espaço, ela está num espaço que é hostil, isso dificulta o seu rendimento. Ela vai viver numa situação de estresse, e o estresse contínuo dificulta a sua performance também. Então, tem as condições de trabalho têm que ser também revisitadas. Isso é alguma coisa importante também. De que forma um projeto como esse, que é o projeto Tenório, né, que traz ações afirmativas, antirracistas, pode ser considerado uma decisão política no enfrentamento desse cenário de racismo, né, nas instituições? É sem dúvida uma decisão política. Quando a gente fala em política, a gente está falando justamente daquilo que é da ordem pública. Falando assim, como a gente faz uma gestão, a gente organiza a distribuição de renda, prestígio, de recurso no espaço público. Como a gente produz uma sociedade que ela possa ter direitos, ampliar direitos para setores da população que tinham pouco acesso aos direitos e recursos, riqueza que a sociedade produz. Isso sempre é de ordem política. Então, a gente está falando de uma ação política que é indispensável num território, numa instância, que é o Ministério Público, uma instância da justiça, que ela é fundamental para a gente garantir que as pessoas possam ser julgadas de modo adequado. A gente observa muitos casos no Brasil de jovens negros que são confundidos com crime. E teve um caso grave no Brasil de um jovem que ele estava a mais de 30 quilômetros de distância do local do crime ocorrido, mas foi reconhecido. Isso não ocorre tanto com pessoas brancas. Por exemplo, a gente tem matérias de jornais que foram analisadas em estudos sobre análise do discurso, que quando tem um jovem negro, por exemplo, que estava portando uma quantidade ínfima por exemplo, de um produto ilegal, esse jovem era descrito como traficante, enquanto os jovens brancos com quantidades 3, 4, 5 vezes maiores eram descritos estudante, foi abordado, foi pego com X... Usuário. Ou estudante, muitas vezes, ou usuário, ou estudante. Isso faz muita diferença, é muito sutil, mas a linguagem de estudo. Então, quando a gente tem um Ministério Público que tem mais pessoas negras ou pessoas brancas que são racializadas, que têm compreensão do seu lugar de fala, isso ajuda também a gente a ter um tipo de passar a limpo. Passar a limpo os processos, ter qualidade, ter, digamos, mais... ter processos que eles possam ter uma crítica racial.
Porque, do É, contrário, essa crítica racial não for feita, tem justamente maneiras diferentes da gente poder avaliar, julgar. E tem estudos que apontam justamente para isso, que os julgamentos podem ser distintos, os processos têm caminhos diferentes, a depender da cor da pessoa. bom, o MPMG começou esse caminho há alguns anos, há 3 anos, com um projeto interno, inicialmente, que era o sobre tons, que era exatamente de letramento, sobre essa postura do racismo estrutural dentro da instituição. E ele agora dá um passo a mais com o projeto Tenório, que é de ações afirmativas, antirracistas, né? Para também ampliar o acesso de pessoas negras à carreira do Ministério Público, né? Oferecendo, além da formação, apoio financeiro, material, psicológico. É por aí o Isso caminho é que deve ser fundamental, seguido? isso é um caminho importantíssimo. O projeto Tenório deve ser revisitado por outros ministérios públicos no Brasil inteiro, como tem outros ministérios públicos em outras regiões, com também projetos desse tipo. Mas é fundamental que isso seja feito, isso seja um investimento nisso, em ações desse tipo. Por quê? Porque se a gente não faz esse tipo de coisa, a gente sempre tem situações de exceção, quando algumas pessoas negras, inevitavelmente, chegam a alguns cargos, né, de destaque ou cargos no Ministério Público. Porém, tem toda uma caminhada para fazer esse percurso. Uma caminhada que vem desde a formação acadêmica até o tempo para a pessoa poder investir nos estudos, se preparar para poder participar de uma seleção desse tipo, desse nível. Então, o Projeto Tenório, outros dessa natureza, eles fazem esse investimento. E o suporte psicológico é muito importante, porque ele está falando também de alguma coisa, de um fenômeno que ele tem impacto do ponto de vista psicológico, da subjetividade, dos modos de pensar, dos modos de ser, dos modos de agir. O que o racismo faz? O racismo tem a ver com desconfiança. O racismo é uma máquina de produção de desconfiança e de impedimento no desenvolvimento e de acesso a certos espaços, né? Então, a gente tem desde muitas camadas, muitas formas de manifestação, desde ofensas verbais até impedimento de acessar um espaço, né? Por exemplo, esse corpo não pertence àquele lugar, àquele restaurante, àquele clube. Então, tem uma porta que diz, você não pode entrar aqui. Isso pode ser muito sutil, pode ser com um olhar, pode ser com uma pergunta que não é feita para pessoas brancas. Então, tem muitas maneiras de dizer que esse espaço não é seu. E quando isso acontece, tem impacto justamente também na autoconfiança, na autoestima, na forma de chegar nesse território, vai tornando, então, quando a gente tem ações desse tipo, isso favorece. E se tiver um território, uma instância como o MP, que está preparada para receber também, por isso o letramento é importante. Você falou dos sobretons, pelo que eu entendi, é justamente isso, né? O letramento faz com que as pessoas possam ter, é como aprender por uma certa cartilha, sempre alguma cartilha, aprender o que pode ser feito, que deve ser feito, né? Como é que se atua de modo antirracista. Isso é indispensável. Então, E que impacto que essas mudanças podem trazer para a atuação do Ministério Público, né, na defesa dos direitos da sociedade? eu penso que para o Ministério Público isso pode trazer muito mais equidade na hora das citações, na hora de abertura de processo. Ou seja, a gente percebe que a maneira como a Justiça tem estudos sobre isso, né, em muitas instituições, a minha instituição também tem colegas que trabalham com isso, que são da Faculdade de Direito, por exemplo, que é justamente o seguinte, como é mais duro, é mais pesado a pena da lei, né, das citações do próprio Ministério Público, quando cita pessoas negras por crimes, ou por, digamos, por crimes semelhantes a pessoas brancas. Então, isso pode ajudar a gente a ter uma dosimetria onde cor, raça não seja um fator que aumente, né, o tempo de reclusão. Que a justiça seja cega nesse sentido, Sim, né? sim, essa é uma boa Para questão. que haja É igualdade uma boa nos questão. julgamentos. Sim, Né? essa é uma boa questão. E a justiça parece que ela acaba olhando, realmente, sem dúvida nenhuma, os dados mostram isso, pessoas negras são punidas com mais severidade. Esse é um fator, né? Até porque tem um imaginário escravocrata que a punição, é um imaginário que é justamente ligado a isso, ligado a algo que foram o linchamento,
que foi justamente a tortura. Então, açoitamento, tudo. que tem a ver com açoitamento, tudo isso. Então, punição, né, com mais força. Então, quando a gente tiver esses mecanismos funcionando, a gente pode ter justamente algo fundamental, que é mais equidade. E com mais equidade, a gente pode, inclusive, também pensar outros temas, né, como abolicionismo penal. A Carla Cotirene é uma estudiosa desse tema, conversando com ela e outras estudiosas do tema. É muito interessante pensar assim, qual tipo de crime é contravenção. Nós vamos, a gente precisa sim, né, a sociedade tem que dar o exemplo. Crimes graves têm que ser punidos, mas alguns crimes, né, cometidos por pessoas negras, muitas vezes sem prova, né, apenas como suspeitas, o peso da punição ou como o Ministério Público atua e como as penas são aplicadas, isso mostra sim que existe uma fantasia, quase uma erótica do poder da sociedade brasileira de punir e de colocar os corpos negros no lugar da amargura, no lugar do tensionamento, no lugar da instrumentalização. Isso está muito presente. Se a gente for pensar, no final do século XIX, isso do século XX, o Estado brasileiro criou dispositivos legais para que a população italiana, pessoas vindo da Itália, recebiam terra e subvenção do Estado. Isso não foi feito com a população negra que já estava aqui. Já estava aqui, já eram muitos nascidos aqui. Sim. Né? Africanos e nascidos no Brasil. Não tiveram o mesmo benefício. Isso mostra como o dispositivo... O imigrante branco teve, japonês, o italiano, o libanês, seja lá. Sim. De onde veio. De onde veio. Porque tinha uma questão de branqueamento. Tinha uma política de branqueamento, né, de trazer o Brasil. Então, isso é uma história que tem que passar limpo, né? Professor, eu fico feliz de que a gente já possa falar sobre isso. Eu acho que é um caminho longo a ser percorrido ainda, mas o Ministério Público dá um espaço para a gente falar sobre isso, já é um indicativo dessa mudança, né? Mas eu queria saber como preparar as pessoas negras que vão ingressar na instituição para os desafios que elas vão enfrentar aqui, inclusive o racismo, ao longo da carreira. Laura, muito obrigado por essa questão. Que eu diria, nós precisamos também preparar as pessoas brancas. Por que razão? Como as pessoas negras são aquelas que sofrem a ação do racismo, elas, de alguma forma, nós vivenciamos desde a infância, desde cedo. Tem razão. Então, a população branca vai precisar lidar com isso. Isso é muito importante. As pessoas brancas têm que ser aliadas antirracistas, né? Pessoas brancas que são favoráveis à democracia, uma sociedade justa e plural, elas vão sim estar ao nosso lado, ao lado de toda a sociedade, né? Porque é importante lutar contra o racismo, porque o racismo subdesenvolve a sociedade. O racismo impede o nosso desenvolvimento científico, cultural, a extração de riqueza, a explosão de riqueza no país, porque ele não consegue enxergar competência por conta do quesito raça. A gente pensar Martin Luther King, né, um grande ativista de direitos civis nos Estados Unidos, da América, o que ele fazia, ele tinha parceiras e parceiros que eram pessoas brancas, que se colocavam à frente nas manifestações, porque sabiam que a polícia, que era um aparato racista, ela ia tratar de forma diferente. Então, as pessoas negras ficavam na parte de trás. Eu acho que é um convite importante que as pessoas brancas do Ministério Público elas possam se posicionar, né, ao lado de um projeto que é de combater o racismo institucional. Assim como nós homens, os homens têm que estar juntos e também lutar contra a misoginia, o machismo, o patriarcado, que se manifestam nas instituições, que é fundamental. Não, a gente não vai enfrentar, por exemplo, enfrentar essa onda de feminicídio no Brasil, se os homens não forem chamados à responsabilidade. Guardando as proporções, né, gênero e raça, é isso. As pessoas que têm privilégio de gênero ou de raça, são elas que têm que, inicialmente, tomar pé da situação e dizer o que eu posso fazer para que a gente torne esse lugar mais justo. Como sou especialista em filosofia do afeto, eu queria perguntar o que é o racismo afetivo, como é que ele se manifesta nas instituições? O racismo afetivo tem muita relação com eu coloco isso num livro chamado ABC do Amor, é um livro que eu publiquei em 2025,
num livro publicado em 2025, que é um pouco um certo abecedário. E aí o termo, né, a expressão racismo afetivo está ligada ao seguinte: a gente está numa economia dos afetos, numa economia do desejo. Então a gente troca afeto na sociedade e a gente tem um tipo também, quem são as pessoas desejáveis? Numa sociedade que é patriarcal, que é misógina, que é etarista, que é racista, a gente tem prateleiras de afetos, como vai formular a psicóloga Valesca Zanello. Então, por exemplo, em aplicativos, né, de relacionamento, mulheres brancas, louras, magras, mais jovens, elas são muito mais procuradas. Tem algo na sociedade que é anonimidade visual. Um corpo, um rosto que é anônimo, ele não pode ser muito visto. Um corpo que é anônimo, ele não pode ter muito espaço para ser desejado, porque ele fica sempre nas sombras. Então, o racismo afetivo tem relação com o privilégio, a vantagem que corpos brancos, corpos magros, aí seriam outros elementos, mas como que a branquitude é um elemento fundamental, que ele é estético afetivo, ou seja, quando uma pessoa deseja, o desejo dela tem condições sociais, ele foi socializado. Não que as pessoas não vão desejar corpos não brancos, obviamente que não, mas tem uma vantagem para esse corpo, que é um corpo mais confiável, porque o racismo opera imputando desconfiança para os corpos não brancos em geral, e imputando o quê? Pureza, candura e confiança e até ações morais. É como se tivesse uma contiguidade entre branquitude e moralidade, branquitude e virtude. E quando isso ocorre, isso vai criando, então, dizendo o que pode ser belo, o que pode ser bonito. E aí o belo, o bonito, é um dos fios de entrada para o desejo. Nesse sentido, a gente tinha muito pouco nos anos 80, anos 90, no século XX, né, ícones de beleza que fossem pessoas negras, né, que fossem ali, tá, nos pôsteres que existiam, né, nos anos 80 e 90, nos quartos de adolescentes. Né? Então, eram sempre corpos brancos, pessoas brancas que estavam nesse lugar. Então, o racismo afetivo é esse impedimento. E também isso vai criando dificuldade de amar. E aí, pensando com Frantz Fanon, né, um psiquiatra, filósofo, que vai escrever Pele Negra, Máscaras Brancas, ele vai colocar que isso faz com que a branquitude lance o que é a sua raiva, que é a sua sombra, projete sobre os corpos negros. Então, aquilo que não presta, aquilo que está no corpo branco, nesse psiquismo branco, que é desagradável, que é ruim, eu projeto no outro. Então, se agarra a isso. Tem algo a se agarrar. Quando não se tem mais nada, né, ao que se agarra. E aí a branquitude é algo que as pessoas, muitas vezes, despossuídas de riqueza intelectual, de possibilidades na vida, elas vão pensar: o que eu tenho? A brancura. E a brancura passa a ser seu único fiador de uma vida que pode ser digna e humana. Professor, o que é preciso fazer para garantir que o projeto Tenório do Ministério Público seja perene, tenha continuidade, que ele não acabe numa mudança de gestão ou com o tempo? Acho que o compromisso político da instituição, o compromisso político da instituição, esse compromisso ele deve estar em várias camadas do Ministério Público. Ele deve ser alguma coisa que permeie muitos setores. E, nesse sentido, é necessário que o projeto, né, a gestão do MP, isso não seja alguma coisa de ordem de uma gestão. Isso seja algo institucionalmente feito de modo estrutural. Então, é preciso um compromisso político de todos os atores, atrizes que atuam aqui dentro desse território, desse espaço de trabalho, pensando, não, a gente precisa ter políticas de promoção de equidade. Então, a gente tem que ter um combo, né? Políticas antirracistas, políticas para as mulheres, política pensando contra o capacitismo, políticas contra a cis-heteronormatividade. Tem que ter políticas para que essas coisas, para que esse espaço seja mais democrático. A democracia, ela se reflete muito também na composição dos espaços, né? Então, por exemplo, a gente tem uma foto clássica que é uma provocação de um canal de redes sociais
de internet, de mídia, em que ele coloca ali formandos de medicina e pessoas que passaram na prova da Conlurb, que é uma instituição de limpeza urbana da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, todas as pessoas eram brancas, em 2010, que estavam na medicina, e todas as pessoas eram negras que estavam com cargo de garia. Então, isso diz muito sobre a sociedade. Se a sociedade tem mais da metade são formadas por mulheres, é provável que mais mulheres ocupem determinados espaços. Se a gente tem a população preta e parda, que somadas elas são maioria, por que tem mais pessoas brancas em determinados espaços? Né? Porque, por exemplo, a população indígena e a população amarela, nipodescendente, sino-descendente, elas batem muito próximas, mas a gente tem muito menos indígenas do que pessoas, né, nipodescendentes, sino-descendentes amarelas, em espaços de destaque em órgãos públicos, como o Ministério Público, por exemplo. Isso quer dizer um pouco de como essa população, né, as políticas foram direcionadas para essas populações do Brasil. Então, o compromisso tem que ser de todas as camadas desse compromisso. Tem que ser algo que seja transversal. Não pode ter só um setor no MP. Obviamente, pode ter um setor responsável por políticas de diversidade. Muito bom. Para que elas sejam estendidas a todas as outras. Sim. E que as pessoas possam também não olhar com isso com os maus olhos, torcer o nariz. Elas tenham uma escuta mais delicada, pensando, caramba, isso aqui tem importância, isso é relevante. Isso não é uma coisa qualquer. Isso é algo que é importante. E vai fazer dar mais importância a todas as camadas da sociedade, que é tão diversa como a nossa, né? Muito obrigada, professor, pela sua presença aqui. Bom evento. Muito obrigado. Espero ter o senhor aqui de volta em outras oportunidades. Não, agradeço o convite. Meu sentimento é de gratidão, a oportunidade de falar de um assunto tão necessário que diz respeito a toda a sociedade e também parabenizar o MP de Minas Gerais por essas ações e pedir, consolidem, continuem, não parem, porque essa é uma forma de ter uma sociedade mais justa, mais plural e mais democrática. A gente precisa. Obrigada. E a você que está nos assistindo, confira nossos outros programas aqui no canal do YouTube. Se gostou desse nosso programa, compartilhe, curta, sugira para outras pessoas esse nosso canal. Acompanhe sempre as notícias do Ministério Público de Minas no nosso site e nas redes sociais. Até breve.